Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Agora eu vou iniciar a aula dando continuidade onde nós paramos, né, na nossa aula presencial. Para relembrar, recapitular, na nossa aula presencial, nós estávamos falando sobre pré-maturação, a maturação, e dentro da maturação ocorre o amadurecimento, né, dos vegetais e a senescência. Agora eu continuo, né, nessa sequência de assunto. Agora eu venho falar sobre processos fisiológicos que ocorrem na pós-colheita de frutas e hortaliças. Então, é muito importante que tenhamos noção, conhecimento, né, os conceitos mais básicos, no que acontece no pós-colheita, nesses frutos e hortaliças. Eles continuam tendo respiração, eles continuam e intensifica, né, a produção e a ação do etileno, que é um gás que promove o amadurecimento, né, que acelera o amadurecimento. E também nós temos o fenômeno de transpiração, que são processos fisiológicos no pós-colheita, ou seja, depois que a gente retira as frutas e hortaliças da planta-mãe. Então vamos seguir para a gente detalhar um pouco mais esse assunto. Então na respiração, no pós-colheita ela acontece. Então após a colheita, as partes do vegetal têm vida independente, né? Por isso que ela respira, porque depois da colheita, essa parte, esse fruto, né, ele tem uma vida independente e utiliza suas próprias reservas metabólicas acumuladas nas fases de crescimento e de maturação. Então, o que dá condição para ele manter vivo, né, para que ele respire, é devido a essas reservas que foram acumuladas, né, na fase de crescimento e de maturação. A energia química necessária para os processos de síntese de produção de enzimas e outras substâncias químicas, como do carboidratos, lipídios e proteínas, né, indispensáveis à manutenção das funções vitais, é obtida através da respiração. Então veja como que a respiração tem um papel fundamental, muito importante no pós-colheita, porque essa respiração, né, essa reação química, eu já passei para vocês, inclusive está nesses slides nos anteriores, a gente vê que a glicose, né, estou falando de respiração, a glicose, na presença de oxigênio, por isso que é respiração, vai produzir CO2, água e quilocaloria, que é essa energia química aqui, ó. E essa energia química proveniente da respiração, né, ela que vai ser necessária, ela que vai fazer com que haja produção de enzimas e outras substâncias químicas, como lá os carboidratos, os lipídios, as proteínas, que é indispensável à manutenção das funções de vida, né, vitais, vem de vida, e é obtida através da respiração. Então, no pós-colheita, esses vegetais precisam ter condições para continuarem respirando. Como nós vimos em aula, a ausência do oxigênio vai induzir o processo fermentativo. Então, é o oposto. A respiração é o processo através do qual esses compostos são transformados em energia, né? Esse esqueminha aqui, que eu coloquei à direita, essa figura, é uma plantinha, né? Para a gente lembrar o que seria esse processo, né? O oxigênio é o do ar, o processo de respiração vai consumir esse oxigênio e vai ocorrer a liberação de CO2, que é o gás carbônico. Tá? Então aqui nós temos um esqueminha para relembrar da fotossíntese, né? A fotossíntese ela consome CO2, isso aqui é diferente disso daqui, ó, tá? Então a fotossíntese, né, o nome foto, né, luminosidade, síntese é produção, já consome o CO2 e libera oxigênio. E a transpiração, que é mais um fenômeno, né, mais um processo fisiológico da planta, é a liberação de água, né? Por isso que fala transpiração. Então, na respiração, é importante a gente ter uma noção do que ocorre quimicamente. Então, eu tenho aqui esse esquema aqui, essa equação.
ela resume todo o processo respiratório na presença de oxigênio. Tá? Então, na respiração aeróbica, a glicose, que é essa molécula aqui, representada quimicamente, tá? De onde ela vem, né? A glicose ela é proveniente da hidrólise do amido. O amido ele é classificado, ele é dito como o principal carboidrato de reserva nos vegetais. O amido, para a gente relembrar, gente, é um polímero. Poli, várias, meros, partes. Polímeros ele é constituído de várias partes de glicose. Então, quando ele é hidrolisado, libera-se glicose. Tá? E essa glicose, na presença de oxigênio, igual aqui, ó, glicose, na presença de oxigênio, ela vai ser transformada em dióxido de carbono, tá aqui essa molécula, é um gás. Com o processo de respiração vai produzir água, tá? E nós vamos ter a produção da tal da energia química, que é essa aqui, ó, 686 quilocalorias. Então vejam bem, essa equação é uma equação química que resume o fenômeno, ou seja, o processo de respiração na presença de oxigênio. Quem que está envolvido no processo respiratório dos vegetais? Né? A glicose. A glicose, na presença de oxigênio, irá produzir 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de água e 686 quilocaloria. Quilocaloria é uma forma de energia. Agora, gente, eu vou voltar o slide anterior e olha aqui, ó, a energia química necessária para os processos de síntese, que é produzir enzimas e outras substâncias químicas, como carboidratos. Então, essa energia química vem daqui, ó, porque essa energia aqui dentro da célula é transformada em energia química. Ela tem essa participação. Ainda sobre a respiração, então nós vamos ver que uma parte da energia gerada na respiração, vou voltar ao slide, aqui é a energia que foi gerada no processo de respiração, ó, glicose, oxigênio, e essa energia aqui, ó. Então, parte dessa energia gerada na respiração dos produtos vegetais, após a colheita, né, ou seja, depois de colhido fora da planta-mãe, parte dela é perdida na forma de calor, conhecido como calor vital, e o restante é retido pelas células na forma química para ser utilizados nos processos vitais. Então, eu peço para vocês relembrarem que quando eu passei aquele vídeo sobre desperdício nos alimentos, o repórter estava lá no Ceasa e abriu uma caixa de maracujá e ele falou que estava quente, né? Então ele falou assim, olha como essas frutas ainda estão quentes. Porque essa energia lá no processo de respiração que acumulou, parte dessa energia gerada na respiração dos produtos vegetais após a colheita é perdida na forma de calor. Então essa energia química ela foi transformada para um outro tipo de energia, que é o que? O calor. Por isso que quando a gente aglomera essa mercadoria de forma inadequada, apropriada, ocorre esse acúmulo de calor. Poxa, de onde vem esse calor? Não é calor do sol. Né? Esse calor é através dessa reação aqui, tem essa quilocaloria aqui no finalzinho, ela será convertida em calor. Então é outra forma de energia. Então, parte vai ser perdida na forma de calor. Eu não falei totalmente, né? Então eu falei parte dessa energia. A outra parte, né, ela vai ser retido, né? O restante dessa energia vai ser utilizado pelas células, né, na forma química para processos vitais. Processos vitais é de vida. Então, estão entendendo aonde está o vínculo da respiração com os processos vitais? Processos vitais são processos de vida. Então, no caso, se você não permitir que ocorra respiração no pós-colheita, não vai ter vida no vegetal. Então, se a respiração não suprir energia suficiente, os tecidos se deterioram facilmente e morrem. Então, a gente tem que dar condição para que esses vegetais respirem no pós-colheita, para que eles consigam suprir essa energia, né, para que não induzam a morte aí do tecido vegetal.
Nós temos aqui outro tipo de respiração. Então, em condições contrárias ou adversas, onde a concentração de oxigênio é limitada ou ausente. Então, isso é aqui uma rota fermentativa. Então, ocorre o processo de fermentação, que é a respiração anaeróbica. A anaerobiose é ausência de oxigênio. Aqui, ó, cadê a molécula de oxigênio aqui, ó? Vou voltar o slide para vocês verem e compararem. Aqui, ó, presença de oxigênio. Aerobiose é uma respiração aeróbica. Vou para o slide seguinte. E cadê o oxigênio aqui, ó? Ele não existe. Então, é uma rota que existe de processo respiratório, só que ela é na ausência de oxigênio. Então, essa respiração é indesejável, porque vai ocorrer produção de dióxido de carbono e acetaldeído. Aqui o probleminha aqui, ó. Naquela respiração na presença de oxigênio, que é a anterior, não tem formação de acetaldeído. Se vocês correrem lá na formulazinha, vai ter produção de CO2, água e quilocaloria. E já nessa rota anaeróbica já tem um probleminha que é o acetaldeído, porque este componente formado por essa via respiratória, posteriormente ele vai ser transformado em álcool, que é o famoso etanol. Então, a equação aqui vai mostrar a glicose, como é anaeróbica, não há presença de oxigênio, ela vai ser fermentada produzindo CO2, vai produzir essa substância indesejável, que é o acetaldeído, e esse acetaldeído futuramente será convertido em etanol. O etanol é uma substância tóxica para o próprio vegetal, ou seja, o etanol acumulado do processo de fermentação do açúcar, ele vai induzir a senescência, ele vai induzir a morte do tecido vegetal. Então, ó, o acúmulo de acetaldeído e de etanol em níveis tóxicos causa a morte celular e a perda do produto, né? Então, eu estou justificando que não deve colocar esses vegetais no pós-colheita numa condição sem a presença de oxigênio, senão vai induzir a rota fermentativa, que é essa aqui, ó, produção de acetaldeído e de etanol. A exposição dos vegetais à anaerobiose, mesmo por curtos períodos, resulta em sabores e odores desagradáveis, os quais podem ou não ser eliminados após o seu retorno à condição de aerobiose. Então, se ocorrer, por exemplo, frutas que foram colhidas, foram acondicionadas imediatamente em caixas de papelão fechada, foi para um caminhão baú fechado, foi transportado até um ceaso de uma cidade. Durante essa viagem, esse transporte, pode ter ocorrido a respiração anaeróbica. Então, houve ali uma limitação de oxigênio e entrou na rota fermentativa. E aí, nesse espaço de tempo que é o transporte, pode ter desenvolvido sabores e odores desagradáveis. Então, isso pode, de repente, não ser eliminado e acarreta a qualidade da matéria-prima. Então, portanto, né, dentro desse assunto, o controle da respiração é a forma mais eficaz para a manutenção dos produtos vegetais após a colheita. Então, a gente tem que permitir que eles continuem respirando para que não entrem nessa rota fermentativa. Bom, nós temos diferentes tipos de atividade respiratória dos frutos e hortaliças também. Então, nós vamos ver que são dois tipos, né? A gente classifica em dois tipos e elas são super simples e fáceis de serem entendidas. Então, ó, duas categorias de frutos podem ser diferenciadas de acordo com o comportamento da respiração. Então, quais são esses dois? O climatéricos e não climatéricos. Então, vamos ver as diferenças entre essas duas classificações. Frutos climatéricos, né? Lá na maturação, eles apresentam um aumento rápido e acentuado na respiração, né? Que ele pode ser chamado de climatério ou climatérico, com amadurecimento imediato. Tá? Então, quais são os exemplos?
podem amadurecer na planta-mãe ou depois de colhidos, como por exemplo, banana, se você colher ela verde, respeitando a maturação dela, ela amadurece fora da planta-mãe. A goiaba também, o mamão pode ser colhido verde, o abacate, pera, pêssego, ameixa, entre outros. Tá? Por que que esses podem ser colhidos verdes? E por que que essas frutas que eu citei como exemplo, por que que estas têm condição de amadurecimento fora da planta mãe? Porque a resposta está aqui em cima, porque eles têm uma atividade respiratória, né, muito alta, muito elevada após a colheita. E aí, se a gente for olhar o nosso início de conversa sobre respiração, eu tenho que pegar essa daqui, que é a presença de oxigênio. Isso daqui, ó, que vai dar condição para amadurecimento, que eu preciso dessa energia lá dentro das células, promovendo o amadurecimento das frutas e hortaliças. Então, respiração é muito importante. Então, se eu tenho uma elevada taxa respiratória, nesses que eu chamei de climatéricos, consequentemente, eles terão um acúmulo mais rápido e maior de quilocaloria, que é uma energia. E essa energia que vai ser responsável pelas transformações de amadurecimento nos vegetais. Faz muito sentido. Voltando lá para o slide. E nós temos, né, esse comportamento ocorre em virtude da produção e ação de uma substância química gasosa denominada de etileno, também conhecido como hormônio do amadurecimento. Só um segundinho, gente, só ver se eu estou na ordem certa. Tá, isso mesmo. Então, esse comportamento de poderem amadurecer fora da planta-mãe, né? Então, tem essa elevada atividade respiratória, que eu mostrei para vocês no slide anterior. Fui lá na equação. Aquele acúmulo de energia que dentro da célula vai promover as alterações de amadurecimento. E nós temos a participação também, tá? Também ocorre o quê? A produção e ação de uma substância química gasosa denominada de etileno, que é essa substânciazinha simplesinha, né? Esse hormônio, né? Ele promove um aumento da atividade respiratória nos frutos. Então, se ele aumenta a atividade respiratória, se ele faz esse estímulo da atividade respiratória e há um acúmulo maior de energia, né, amadurece mais rápido. Por isso que ele é conhecido também como hormônio do amadurecimento. Agora a gente vai migrar para os frutos não climatéricos, que é o contrário das outras frutas que eu venho falando, né? Igual o mamão, o abacate, a banana. Agora eu vou dar exemplos contrários. Nós temos frutos não climatéricos, estes apresentam atividade respiratória relativamente baixa, ela existe, mas ela é baixa, tá? Ela é constante, com ligeiro declínio pós-colheita. Então, se no pós-colheita, se eu vou colher, por exemplo, ela verde, e lá no pós-colheita ela ter declínio da atividade respiratória, ela não vai ter condição de fazer amadurecimento fora da planta-mãe, né? Então, lá, não são capazes de completar o processo de amadurecimento quando colhidos maduros, né? Que é o que a gente chama isso popularmente de vez, né? Falar, essa fruta está de vez. Portanto, devem permanecer na planta mãe até o final da maturação. Então, nós temos casos contrários, né? Que se eu colher essa fruta verde, ela nunca vai amadurecer. Então, eu coloquei aqui exemplos para vocês dessas que têm baixa atividade respiratória, que eu classifico como não climatéricas. O abacaxi, se você colher ele verde, ele não amadurece. É o mesmo caso da azeitona, é o mesmo caso do cacau, do caju. A laranja, se você colher ela verde, se você comprar ela verde, ela sempre vai continuar verde. O limão, cítricos em geral, né? O morango, se você colher ou comprar ele verde, ele sempre vai ficar verde. A uva também. E o que que explica tudo isso? Porque esse conjunto de frutas tem uma atividade respiratória baixa.
Então, aquele acúmulo de energia que eu chamei de quilocaloria vai ser baixo. E aquilo ali, gente, em uma linguagem mais simples, é o combustível para acelerar o amadurecimento. Se não tem esse combustível em quantidade suficiente, não vai ocorrer o amadurecimento fora da planta-mãe. Então, essas frutas que eu citei, elas têm que, obrigatoriamente, serem colhidas maduras. Então, de modo geral, a taxa de respiração ela é indicativa da rapidez com que as mudanças de composição ocorrem. Se o fruto for colhido na fase de ótima qualidade comestível, ou próximo à mesma, ele poderá apresentar uma elevada taxa de deterioração antes da comercialização. Então, isso é importante e é uma informação válida, né? Em termos de indústria de alimentos, principalmente, enquanto matéria-prima. Produtos com taxas de respiração relativamente baixas são os que podem ser armazenados por períodos mais longos sem perda de aceitabilidade, ou seja, apresentam maior vida de prateleira. Então, vou pegar um exemplo para vocês. O abacaxi. O abacaxi, você vai respeitar o desenvolvimento dele, ele vai estar maduro e após estar maduro que será colhido. E depois de colhido, ele tem uma queda na atividade respiratória. Então ele vai ficar maduro por um bom período no pós-colheita, né, depois de ser colhido. E isso é muito positivo, né, porque ele vai ter uma vida de prateleira maior. Né? É uma vida de prateleira que permite aí a gente ganha mais tempo até trabalhar com essa matéria-prima. Agora, olha como que é o caso da goiaba, que é o inverso. A goiaba, você vai colher ela verde, e depois que você colhe, ela tem uma acentuada taxa respiratória, ela vai amadurecer rapidamente, e aí ela tendo elevada atividade respiratória, então você vai ter uma menor vida de prateleira. E isso está relacionado ao quê? Às taxas de respiração. Por isso que é importante a gente entender isso. Esse gráfico que eu trouxe para vocês, ele é muito interessante. Ele faz essa comparação do fruto que tem uma atividade respiratória elevada e do fruto com uma baixa atividade respiratória, climatérico, elevada taxa respiratória, fruto não climatérico, baixa atividade respiratória. Esse gráfico ele tem dois eixos, que é o eixo X, que eu chamo de tempo, né? E aqui tem o Y, que é a taxa respiratória. Então, notem, gente, que lá na formação de uma goiaba, que é o climatérico, vou botar com ela aqui, ó, e de um abacaxi, a taxa respiratória, lá na formação, que quando aquela florzinha, ela transforma num fruto, a taxa respiratória de um abacaxi e de uma goiaba, elas têm atividade respiratória muito similar, ó, no desenvolvimento. Ó, crescimento e desenvolvimento. A área é essa aqui, ó. Olha como que tem um comportamento muito próximo. A atividade respiratória dos dois começa muito elevada, aqui ó, a taxa respiratória, então quanto maior aqui, ó, maior o valor, né, da taxa respiratória. E com o passar do desenvolvimento, a taxa respiratória de ambos, do climatérico e não climatérico, vão diminuindo. Só que aqui ocorre um divisor de águas. Lá na maturação, né? Então aqui teve o desenvolvimento, a fruta está formada, e aqui na maturação, no caso do fruto climatérico, ele tem um comportamento muito contrário, né, do não climatérico, porque aqui na maturação, olha o que ocorre com a taxa respiratória. Ela volta a ter uma elevação. Então aqui é o pico, né, que é o máximo que ela vai ter de atividade respiratória, e depois vem o achatamento da curva, ela vem com declínio, ela decresce. E aqui, lá na senescência, elas voltam a ter um comportamento similar. Então, esse comportamento aqui, ó, de baixa atividade respiratória aqui na maturação
para não climatérico, é a resposta porque que ele não amadurece fora da planta-mãe. Porque nós estudamos a reação da respiração, nós vimos a reação química, que é a glicose na presença de oxigênio, vai formar CO2, água e quilocaloria. E aqui no caso, tendo uma baixa respiração formando baixa quilocaloria, que eu chamei isso de energia, né? Então esse aqui é o motivo do não amadurecimento depois de colhido, né? No pós-colheita. E aqui está a resposta por que ocorre o amadurecimento, né? Aqui é a resposta. Não. Por que ocorre o amadurecimento, por exemplo, da goiaba, do mamão, da banana, se eles são colhidos verdes? Porque após colheita, né, eles têm uma atividade respiratória relativamente alta. Volto a falar daquela equação da respiração. Nós vimos glicose, presença de oxigênio, vai gerar CO2, água e quilocaloria. Então, aqui produz, com esse comportamento, né, de respiração, muita energia. E essa energia que é o combustível para dar condição de amadurecimento no fruto ou na fruta. Tá? Então, esse gráfico ele é bastante... ele dá essa elucidada, né? Ele clareia essa comparação do não climatérico e climatérico frente ao comportamento da respiração. Ok? Ainda falando desses tipos de atividade respiratória dos frutos, né? Então, em função da grande diversidade de produtos utilizados como hortaliças, então nós temos, por exemplo, né, de hortaliças, bulbos, tubérculos, raízes, folhas, flores, inflorescências, frutos carnosos, semente, entre outros, torna-se inviável uma classificação das mesmas quanto a um padrão de atividade respiratória, né, como nós temos para frutos. Então, cada vegetal desse que eu citei como exemplo, eles possuem atividade respiratória diferente. Né? Então, isso é por isso que não foi colocado, né? Mas olha aqui, gente. Agora eu peço muita atenção aqui nesse quadrinho. Esse quadrinho vem falar, vou voltar para o slide anterior, que aqui falou assim, em função da grande diversidade de produtos utilizados como hortaliças, né? Então vamos ver essa diversidade de uma maneira quantitativa. Quantitativa é isso aqui, gente, quantificar, número, enumerar. Então eu vou pedir a atenção de vocês. Esse quadro ele é super autoexplicativo. Então vamos acompanhar aqui. Na primeira coluna nós temos a classe respiratória. Na primeira coluna, né? Na segunda, respiração. Essa respiração ela é medida em miligramas de CO2 por quilo por hora. Então, em poucas palavras, a respiração ela vai ser medida por quantas miligramas de CO2 em cada quilo do produto a cada hora. E aqui nós temos a terceira coluna, o produto. Então vamos ver em valores quantitativos essa questão da respiração. Então nós temos as classificações de muito baixa, nós temos respiração baixa, nós temos respiração moderada, elevada, muito elevada e extremamente elevada. Então vamos ver aqui, ó. Tá vendo esse produto aqui, o alho? O alho, ele, para cada quilo de alho, para cada hora que se passa, ele produz menos de 10 miligramas de CO2. Então, de novo. Então, para cada quilo de alho, a cada hora que se passa, esse 1 quilo de alho, em uma hora, ele vai produzir 10 miligramas de CO2. Agora eu preciso voltar lá na equação de novo da respiração. Por que eu estou quantificando o CO2? Porque a respiração nós vimos através da equação que é glicose na presença de CO2, ele produz CO2 que está aí
nessa tabela, é o que está sendo medido. Então, esse CO2 que é produzido lá na equação da respiração, nós utilizamos ele, a gente tem um aparelhinho que a gente quantifica ele. E a gente consegue medir a taxa respiratória através do CO2. Então, vamos terminar de falar a fórmula. Glicose na presença de oxigênio vai produzir CO2, água e quilocaloria. Mas para esse caso da respiração, medir, quantificar a respiração, eu trabalho medindo somente CO2. Tem um aparelhinho que eu consigo fazer isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos passar para os próximos produtos. Então, produtos como pepino, melão, repolho, a beterraba, o tomate, né? Estes aqui, cada quilo de pepino, a cada hora, ele produz em média de 10 a 20 miligramas de CO2. É a mesma situação do melão, do repolho, da beterraba e do tomate. Então vamos avançar, vamos para outros produtos. A cenoura, o aipo e o pimentão. Então, para cada quilo de cenoura, esse 1 quilo a cada hora produz em média de 20 a 40 miligramas de CO2. Tá? Então, ela é classificada como moderada. Então, essa classe respiratória da cenoura, do pimentão, que são os mais conhecidos para a gente, ela tem uma atividade respiratória moderada. Os exemplos anteriores aqui, o pepino, o melão, eles têm uma classe respiratória baixa. E o alho, muito baixa. Vamos continuar. Ó, aspargo, chicória, alface. Então, vamos pegar aqui a alface que é mais popular. Para cada quilo de alface, num período de 1 hora, ela produz em média de 40 a 60 miligramas de CO2. Então, ela tem uma taxa de respiração classificada como elevada. Se você pegar aqui o feijão, mas não é esse feijão que a gente compra no supermercado não, viu gente? Aquele feijão lá no pós-colheita. Aquele feijão que ainda está verde, porque esse que a gente compra no mercado, ele já passou por um processo de secagem. O cogumelo, o espinafre, eu vou pegar o espinafre que é um exemplo mais fácil de ser visualizado. Então, olha o espinafre, que interessante. Então, cada quilo de espinafre, a cada hora, ele vai produzir em média de 70 a 100 miligramas de CO2. E aí, com esses números, ele já é classificado como uma atividade respiratória muito elevada. E nós temos aqui ó, o brócolis, o milho, ervilha e salsinha, né? O brócolis é um bom exemplo para a gente comentar sobre ele. E a salsinha também, né? Conhecido como cheiro verde também. Então, para cada quilo de brócolis, num período de 1 hora, ele vai produzir em média valores acima de 100 miligramas de CO2. E aí ele é extremamente elevado. Agora, olha como que vai fechar essas informações, gente. Se você compra brócolis em grande quantidade, vamos supor que você comprou 3, 4 cabeças de brócolis. Você tem 2, 3 dias para comer isso daqui. Porque ele tem uma atividade respiratória muito elevada. Lá na equação da respiração, nós vimos que a elevada atividade respiratória haverá, consequentemente, um elevado acúmulo de energia que vai ser utilizado em parte pelas células para promover o amadurecimento dos vegetais. Então, brócolis, uma das medidas que a gente usa para retardar o amadurecimento dele é usar a temperatura baixa. Se você pegar aqui a salsa, também tem alta atividade respiratória. Se você colher uma salsinha ou cheiro verde, um molho com boa quantidade, se você não consumir até o dia seguinte, no terceiro, quarto dia ela já está amarela, ela amadureceu. Por quê? Porque ela tem a elevada atividade respiratória. E agora olha que interessante o caso do alho. O alho, né, gente? A gente compra o alho, deixa na fruteira, na temperatura ambiente, e ele fica meses e meses e meses sem ter alteração. Olha aqui a explicação onde que está. Por quê? Ele tem uma baixa, muito baixa, né, atividade respiratória. O que respiração tem a ver com todo esse processo aqui de amadurecimento? Então eu falo, né, para finalizar essa aula, embora seja bastante repetitivo, porque lá na respiração a glicose, na presença de oxigênio, vai produzir
CO2, água e quilocaloria. Essa quilocaloria é uma forma de energia que lá na célula será convertida em energia química que vai fazer a síntese para que promova o processo de amadurecimento dos vegetais. Então, pessoal, eu paro por aqui, eu vou criar outros vídeos dando sequência nesse assunto, tá? Para que não fique muito extenso, eu paro por aqui e aguardo as dúvidas de vocês pelos meios de comunicação que a gente definiu lá no guia de estudo, para que a gente possa aí estar acompanhando o desenvolvimento de vocês, tá? Um abraço.